A paz do Senhor a todos os irmãos, aqui é a irmã Daiane. Hoje falaremos sobre um dos dons de poder, um dos 9 dons espirituais, que é o dom de operação de maravilhas. 1 aos Coríntios 12, do verso 7 ao 10, diz assim: Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas. Dom de operação de maravilhas, ou milagres, como algumas traduções bíblicas diz. Mas o que seriam essas maravilhas, estes milagres? O que é um milagre? Milagre pode ser definido como uma intervenção sobrenatural de Deus. É uma intervenção sobrenatural no curso da natureza. Mas lembrando que todos os dons do Espírito são sobrenaturais. Todos os dons são milagrosos. Mas no uso geral da palavra milagre, todos os dons do Espírito são milagres. E não exclusivamente o dom de operação de milagres. Mas, porém, quando a operação de milagres está em manifestação, entenda que há uma intervenção divina no curso da natureza. Por exemplo, quando Elias toca nas águas com o seu manto, as águas se abrem, e isso é uma operação de milagres em funcionamento. E quando as águas se abrem e Elias passa em seco com Eliseu, isso é uma operação do dom de milagres, pois é uma intervenção sobrenatural no curso da natureza. Já nos dons de curar, milagres acontecem frequentemente, mas não são necessariamente o dom de operação de milagres. Simplesmente são chamados de milagres da cura. Por quê? Porque tudo o que Deus faz, irmãos, é milagroso. Em certo sentido, tudo o que Deus faz é milagroso. Mas um exemplo da operação de milagres. Quando Jesus transforma água em vinho. Quando Jesus transformou água em vinho, isso é uma operação do dom de milagres. Por quê? Porque é uma intervenção sobrenatural no curso natural da natureza. É um milagre, portanto, de intervenção sobrenatural na natureza. É uma suspensão, uma interrupção no sistema da natureza, conforme a gente conhece. É uma operação operada pelo poder do Espírito Santo. Mas vamos ver alguns exemplos bíblicos do dom de operação de milagres. Alguns exemplos bíblicos do dom de operação de milagres no Velho Testamento. Por exemplo, Moisés e os israelitas. O dom de operação de milagres foi usado várias vezes para o livramento milagroso do povo de Deus. Vários milagres foram operados nesse período. Por exemplo, quando o pó da terra foi transformado em insetos, Êxodo 8, do versículo 16 ao 18, e todas as outras demais pragas que se seguiram. Isso se trata do dom de operação de milagres em funcionamento. E quando também Moisés saiu do Egito com o povo, e eles estavam em frente ao Mar Vermelho, então Moisés clama ao Senhor, e o Senhor disse: Moisés, estenda a sua vara. E Moisés estendeu, e o mar foi dividido. Essa é uma operação de milagres. É uma intervenção sobrenatural no curso natural do mar. O fato é que 2 dons estavam em operação quando o Mar Vermelho foi dividido. Entenda isso. 2 dons estavam em operação quando o Mar Vermelho foi dividido. O primeiro dom era o dom de operação de milagres, que dividiu o mar. E o segundo dom, que estava em manifestação quando o Mar Vermelho foi dividido, e aquelas 3 milhões de israelitas passaram em seco, ali foi necessário o dom da fé. O dom de operação de milagres dividiu o mar, mas o que manteve o mar dividido até aquelas 3 milhões de pessoas passarem foi necessário o dom da fé. O dom da fé fez isso. Foi o dom da fé que fez o milagre com essa ação prolongada. O povo de Deus atravessou em terra seca. E o inimigo depois tentou fazer o mesmo, mas não conseguiu, pois as águas se fecharam.
e os egípcios se afogaram nas profundezas do mar. Então, o que dividiu o mar foi o dom de operação de milagres, mas o que manteve o mar aberto por todo aquele tempo foi o dom da fé. Esses foram alguns exemplos da operação do dom de milagres no Velho Testamento, mas há exemplos também da operação de milagres no Novo Testamento, quando Jesus alimenta a multidão de 5.000 pessoas, com apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus alimentou e ainda sobrou 12 cestos cheios. Foi o milagre da multiplicação. Isso é uma operação no dom de milagres. E lembrando que o dom da fé normalmente opera junto com o dom da operação de milagres. Por quê? Porque o dom da fé, ele recebe o milagre. Já a operação de milagres, ele opera o milagre. Saiba de algo muito importante. A operação de milagres é para mostrar o poder de Deus, o poder sobrenatural de Deus. Lembrando que a operação de milagres é uma operação muito importante do Espírito. É o grande poder de Deus que flui através de uma pessoa. Podemos dizer que quando esse dom está em manifestação na vida de uma pessoa, o poder sobrenatural de Deus está sobre ela, habilitando-a para operar milagres sobrenaturais. E vale lembrar também que os dons do Espírito são distribuídos pelo Espírito Santo de Deus, conforme Ele quer. Por exemplo, pela operação de milagres, a sombra recuou 10 graus no relógio do sol, como sinal que o rei Ezequias viveria e não morreria. Isaías 38, do versículo 1 a 8. Pela operação de milagres também, a vara de Arão foi lançada no chão e se transformou em serpente. Êxodo 7, verso 10. E pela operação de milagres, vários milagres ocorreram na Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento. Pães foram multiplicados, azeite da viúva foi multiplicado, fogo caiu do céu quando Elias orou. Tudo isso é o dom de operação de milagres. E eu termino dizendo que o dom de operação de milagres é também para os nossos dias. Os dons de operação de maravilhas ou de milagres, como você queira chamar, é para o nosso dia, assim como os outros 8 dons espirituais. Os 9 dons do Espírito estão à disposição para todos aqueles que o buscarem. Então busque pelos dons espirituais, busque pelos dons do Espírito Santo. Mas não se esqueça que aquele que é muito dado, muito será cobrado. E a Bíblia diz assim: procurai, mas procurai com zelo os dons espirituais. Então deseje fortemente os dons espirituais, que os dons do Espírito Santo, eles possam se manifestar entre nós. Vamos orar e pedir a Deus pela manifestação dos dons espirituais, para que vidas sejam curadas, vidas sejam libertas, vidas sejam transformadas e o nome do Senhor seja glorificado na terra. E mais almas venham aceitar a Jesus, venham a reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, eu faço minhas as palavras de Abacuque que diz: Senhor, aviva a sua obra. E eu faço essa oração pedindo ao precioso Espírito Santo: aviva esse crente, encha esses crentes, os capacita, para que eles possam então usar os dons espirituais conforme o Senhor quer. Então, irmão, busque pelos dons espirituais. E quando você receber um dom espiritual, aperfeiçoe esse dom até você granjear outro dom. E assim vai, até você ter todos os dons espirituais. Mas, porém, cuidado, não enterre o seu dom, mas use o seu dom para a glória de Deus. E mais do que você ter os dons espirituais, queira ter também a comunhão com o doador dos dons. E quem é o doador dos dons? É o Espírito Santo de Deus. Queira ter comunhão com Ele. Queira ter dia após dia comunhão com o doador dos dons, o Espírito Santo de Deus. Amém?
E se você tem um chamado de Deus, e se você tem um dom de Deus, assista os outros vídeos que eu já gravei sobre dons espirituais, porque às vezes você tem um dom, mas não sabe como ele funciona, como ele opera. Eu já gravei vários vídeos, já estamos terminando os vídeos sobre dons espirituais, já gravei o vídeo sobre o dom de profecia, o dom de curar, dom de palavra de sabedoria, dom de línguas e vários outros dons, o dom da fé, eu já gravei. Então assista para que você possa entender melhor como cada dom funciona, como cada dom opera, para que então você possa aperfeiçoar o seu dom, para que você possa então ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus e para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Amém? Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.